Já estamos ao vivo. Deixa eu confirmar se já estamos ao vivo. Já está aparecendo em cima aí. Acredito que agora sim. Confirmado, beleza. Então, boa noite, pessoal. Eu estou aqui com o Fábio, meu sócio aqui na Triagem também. A gente vai apresentar um pouquinho melhor sobre a Triagem, para quem ainda não nos conhece. A gente está aqui também com figura ilustre aqui para participar dessa live. Agora sim. Luiz Fernando. Confirmado, beleza. Então, boa noite, pessoal. Desculpa. Luiz Fernando, figura ilustre aí para participar com a gente na live. Ele é auditor médico, consultor médico da Áudio. Como nosso convidado, o Luiz, eu acho que se você quiser se apresentar primeiramente, depois eu e o Fábio a gente se apresenta também para a gente dar início a essa conversa. Perfeito. Uma boa noite a todos, é um prazer, um privilégio estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho aí sobre as questões aí de auditoria, de melhoria de processos, né? E, eventualmente, fazer algumas provocações aí sobre evoluções aí e de futuro, né? Eu venho de uma formação como médico cardiologista, né? Atuando na área administrativa já há muitos anos, na área de direção técnica hospitalar, de operadoras, né? E, atualmente, trabalhando com processos de auditoria e também no processo de consultoria, processos médicos aí de tecnologia da Áudio, né? E dessa forma a ideia é a gente trazer um pouquinho aí da experiência que a gente tem e compartilhar com vocês, né, com aquilo que a gente imagina que possam ser os desígnios aí de futuro de um processo que a gente entende que não tem mais retorno, né? Então entendemos aí que o futuro está aqui, né? Adiante dos nossos olhos, né? E com isso eu tenho certeza aí, na verdade, que tanto o Fábio quanto o Gustavo são profissionais aí eméritos aí que têm um conceito tecnológico aí bastante adiantado também. E a ideia é a gente partilhar um pouquinho aí dessa experiência com vocês, fazer algumas provocações, né? E estamos à disposição. Muito obrigado pelo convite, Fábio e Gustavo. Eu recebi o feedback aqui do pessoal que estava dando retorno, então eu coloquei o fone para a gente ter um melhor áudio para todos. Então, muito bom, Luiz. Luiz a gente já vem conversando, né, tendo algumas conversas, e o Luiz ele tem uma experiência bem legal aí, né, na parte de tecnologia. Fábio também, são dois médicos aí bem diferenciados, né, que conseguem agregar os dois lados aí. Eu acho que inovação e saúde, né, precisa dessa visão, dessa facilidade. Então, aproveitem essa conversa. Fábio, quer se apresentar, falar um pouquinho da Triagem também, autoriza aí? Sim, bom, boa noite, é uma oportunidade a gente hoje poder discutir aqui um pouquinho. Luiz Fernando estando conosco, a ideia é que a gente possa falar um pouquinho sobre inteligência artificial aplicada à auditoria médica, discutir um pouquinho os limites, discutir um pouquinho o que a gente já tem aprendido com isso, para onde a gente vai, alguns dilemas, a gente puder ter a interação, é muito preciosa a interação de quem estiver conosco, para a gente poder aproveitar um pouquinho, né, tanta informação que a gente pode discutir a respeito desses temas que envolvem tecnologia na auditoria médica. Estou aqui à disposição, vamos aproveitar. É isso aí. Então, vamos lá. Eu tenho uma primeira pergunta aqui para a gente começar essa conversa, né? O tema da live hoje é como que o papel do auditor médico ele ainda pode se tornar, né, ainda mais estratégico no processo da auditoria prévia, da autorização de procedimentos, a partir do momento que começam a surgir tecnologias, né, como a inteligência artificial, para automatização de parte do processo. E para a gente começar, acho que antes da gente falar, né, como que o auditor pode se posicionar de uma forma mais estratégica, acho que seria legal pegar um pouquinho da experiência, né, do Luiz Fernando. Quais são os desafios atuais que os auditores médicos eles possuem? Talvez não precisamos se limitar apenas à auditoria prévia nesse primeiro momento, auditoria no geral, auditoria pós também, acho que seria legal a gente começar por aí. Perfeito. Os desafios são vários, né? No dia a dia, na verdade, nós vivemos aí um ciclo de emoções, né? Através de todos os elementos aí que nos brindam no dia a dia, né?
Mas, basicamente, a gente tem um desafio regulatório bastante interessante, né, com a questão de ANS, com as suas normativas, né, e, efetivamente, que regem aí o sistema de saúde, né, através da Agência Nacional de Saúde, que é uma agência reguladora e que nos brinda aí com um rol de procedimento mínimo, com diretrizes de utilização, né, e, efetivamente, dentro de um espectro de saúde bastante diverso, né, de um Brasil que tem, desde o universo com menos tecnologia médica embarcada, até procedimentos de alto teor de tecnologia embarcado, né, com materiais, com procedimentos aí de última geração, materiais, inclusive, a cada dia nós temos uma geração de novos materiais aí que nos desafiam aí ao aprendizado diário, né, e constante, essencialmente aí nos universos aí de ortopedia, de neurologia, né, mas, não obstante, nas demais áreas também, né, a cada dia nós temos aí um círculo de procedimentos e de técnicas novas, e com a absorção de tecnologias de materiais também. Então, é um universo bastante complexo de trabalho, né, que compreende, na verdade, todas as áreas da medicina, né, então o auditor tem uma grande missão aí de um conhecimento geral e específico de várias especialidades, né, a gente não audita, ou raramente audita somente as questões da nossa especialidade, né, mas geralmente nós fazemos auditoria de todas as especialidades. E isso por si só já é um desafio, né, porque, de fato, por mais que nós tenhamos formação, especializações, conhecimentos e experiência, ainda nos dias de hoje, eu, pessoalmente, ainda, parte do meu dia, eu ainda estudo, na verdade, porque a cada dia nós temos inovações, né, e este me parece ser, na verdade, o maior desafio, né, é uma área muito abrangente, uma área de conhecimentos aí bastante específicos, né, e que muitas vezes nós recorremos até aos colegas aí, especialistas, né, e que têm vivência de auditoria já de longa data, né, na própria SBAM, né, na Sociedade de Auditoria Médica, para podermos nos alicerçar aí e de forma assertiva poder tergiversar aí o nosso dia, né. Então, eu entendo que o universo é bastante complexo, né, tecnicamente falando, e, além disso, nós temos um outro universo, né, que é um universo à parte, né, que é um universo de condição de trabalho técnico e administrativa, né, que é algo que acho que nós vamos falar um pouquinho mais, que é onde eu creio que a inteligência artificial pode nos ajudar e muito a evoluir e a valorizar, inclusive, o próprio trabalho da auditoria, né? Seja ela no ambiente de regulação, de autorização, seja no ambiente da própria auditoria externa, seja no contexto de contas médicas, né? Ou ainda até em recurso, reembolso e glosas, né? Mas eu entendo que os desafios são muito grandes e a inteligência artificial, na melhoria de processos, no meu entender, pode ajudar e muito a valorização, inclusive, do trabalho técnico do próprio auditor, né? Ô, Luiz, antes de eu fazer a mesma pergunta para o Fábio, eu queria pegar a sua visão. Qual que é, hoje, considerando o contexto, né, até mesmo com novas tecnologias que vêm para ajudar o dia a dia do auditor, o movimento que se enxerga dos auditores, ele se especializando cada vez mais ou ele se tornando cada vez mais generalista e utilizando de ferramentas ou de colegas para apoiarem de forma que ele consiga se manter generalista? A gente vê um contexto, na verdade, das pessoas tentando aprofundar conhecimento, né, diariamente, né, com estudos de novas modalidades técnicas, né, também se aproveitando de conhecimentos aí dos colegas especialistas, né, no intuito aí de poder sempre exercer da melhor forma possível o contexto e seguir os ritos técnicos aí de forma adequada, né. Mas, como eu disse, eu entendo que esta é uma área em que a gente acaba aprendendo todos os dias, né? Nós temos aí as regras básicas, que são de conhecimento aí, geral, né?
e aquelas que efetivamente trazem um aprofundamento aí do conhecimento técnico, né? E que a gente acaba vendo, principalmente nos grandes centros, né? Uma tecnologia técnica embarcada aí cada vez maior, né? E, portanto, determina as duas coisas, né? Um aumento do estudo, o aprofundamento de conhecimentos e também contando com a expertise dos colegas especialistas, né? Inquestionavelmente. Legal. Fábio, quais são os desafios aí, principalmente quando a gente conversa com gestores ou com os auditores no dia a dia do Autoriza aí, quais são aqueles que você entende que são em todos, né, operadores que estão conversando, acaba surgindo, né, trazendo esse ponto para a conversa? É muito interessante, porque assim, são vivências diferentes, né? A minha vivência, quer dizer, eu não tenho uma formação, eu não faço auditoria médica, então eu aprendo com os auditores, eu aprendo com o cliente, né, que está interessado em aprimorar ou desenvolver esse lado da IA aplicada à auditoria. Minha vivência é uma vivência que vem mais da assistência, então eu vejo outro lado, o lado da tecnologia que está sendo embarcada, né? Eu venho dessas tecnologias novas que ainda não estão no rol e a demanda do profissional para que elas sejam ou não sejam adotadas. Então, assim, interessante que tem esse balanço. Então, e que no final acho que faz uma combinação, pode trazer uma combinação acho que bem madura, né, para uma discussão que no final das contas tem que beneficiar o paciente. O que a gente aprendeu muito, tem aprendido no contato com os clientes, né, conversando com os auditores, com os gestores, é que o maior desafio, de fato, ali, além do desafio técnico, como o Luiz Fernando mostrou, que é um desafio constante e crescente, é a grande volume, a grande demanda ainda que chega para esse auditor, né? Mesmo que a gente faça uso já de ferramentas de parametrização, de tentar automatizar, de certa forma, o volume dessa demanda, ainda é uma demanda muito grande e que a gente precisa qualificar, né? É assim que a gente recebe essa demanda e é assim que a gente desenhou o Autoriza aí, tentando ajudar os auditores a qualificar seu tempo, exatamente por esse segundo desafio, que é a demanda técnica. Ele precisa aproveitar ao máximo o seu tempo para fazer bem uma coisa que é muito difícil, né? Que é fazer uma análise bem feita, uma boa fundamentação, uma conciliação bem feita. Então, eu vou nos mesmos dois desafios que o Luiz Fernando trouxe, né? E acho que é isso que é o desafio que a gente abraça junto, né? Perfeito. Vamos já emendar aqui na próxima pauta. Por que então, né, considerando todos esses desafios, essas dificuldades, né, que a gente acaba se deparando aí no dia a dia, na operação, volumes de guias chegando, prazo ANS tendo que ser batidos, né, indicadores assistenciais, indicadores operacionais. Por que a inteligência artificial passa a ser uma oportunidade, passa a ser, né, um objetivo que gestores começam a trazer para a gente? Onde que a IA ela pode entrar numa operação que já possui auditores, especialistas, cada vez mais conhecedores do assunto, mas que, de certa forma, tem, né, suas dificuldades, como vocês trouxeram. No outro lado, já tem sistemas de regras administrativas. Então, por que a inteligência artificial ela é crítica para esse contexto? E, cada vez mais, ela vem se transformando aí, né, parte, né, desse braço da auditoria, na parte prévia. Bom, eu imagino, na verdade, que a gente tenha um contexto aí bastante importante da aplicação da inteligência artificial, né? Na verdade, Fábio, depois acho que você poderia até nos brindar aí com um conceito um pouquinho melhor do que o meu da inteligência artificial, mas, na verdade, o que a gente tem é um conjunto de robôs que, na verdade, acabam evoluindo um conceito transacional que a gente chama de trabalhador digital, eu particularmente chamo de trabalhador digital, para nos auxiliar, né, nas demandas do dia a dia. E eu entendo que a aplicabilidade da inteligência artificial dentro de todo um contexto, né,
eu acho que ela se aplica a todas as áreas, no sentido de você conseguir ter uma melhoria de processos administrativos, né? Conseguir melhorar e qualificar, inclusive a aplicação de regra de negócio, né? Seja ela do ponto de vista regulatório, seja ela do ponto de vista normativo, e eventualmente ajustada à própria condição da empresa, né? A gente sabe que tem empresas, por questões comerciais, aplicam diferentes critérios de liberalidades, né? E com este conceito e com a inteligência artificial, você pode criar um elemento sobre demanda, né? Ajustado à própria necessidade do cliente, né? E mais do que isso, eu acho que, do ponto de vista de auditoria, né, ela permite que a gente consiga trabalhar dentro de uma sistematização do próprio trabalho do auditor, e criando uma uniformidade de condutas, seja ela para a empresa, seja ela para o próprio segmento de auditoria médica, né? Aonde a gente conseguiria ter uma evolução linear de conhecimento, né? Quase que uma medida de universalização do conhecimento, né? Se a gente pensar na aplicação da inteligência artificial, baseada num conjunto de regras e de normas técnicas regidas por especialistas, né? E a gente tendo, por exemplo, uma ferramenta que pudesse nos trazer todo este conceito técnico aliado ao processo de inteligência. E com isso eu entendo que a gente conseguiria melhorar muito a qualidade técnica da própria auditoria realizada, né? A gente conseguiria melhorar muito os tempos de resposta, até para o cumprimento de prazos, e ter uma entrega mais precoce, né? E com isso a gente consegue não só ter uma melhor empregabilidade do recurso empreendido, no caso do auditor médico, né? Como também, inclusive, valorizar a própria presença e a própria evolução técnica, né? Dando a ele até uma condição melhor, né? Porque entendemos que todo mundo hoje trabalha, como o Fábio bem colocou, com uma sobrecarga de trabalho. E na medida em que você retira alguns componentes que não são técnicos, mas que fazem parte aí do dia a dia da missão, e traz algo pronto para o auditor, eu creio que lhe sobra mais tempo até para que ele possa evoluir de forma mais assertiva a sua própria auditoria técnica, né? Então, eu entendo que, nesse contexto, a gente consegue unir o contexto de tecnologia, através do trabalho digital, dos motores, na verdade, de propulsão aí, digitais, aliados ao conhecimento técnico médico. Com isso, a meu ver, nós conseguimos ter mais tempo para o auditor, ter melhoria de tempos de processo, e poderíamos ter melhor empregabilidade do recurso e com um custo operacional menor, que eu acho que isso também é importante quando a gente pensa no contexto aí de operadoras, de seguradoras, né, onde se rege a base do sinistro, né, pelo custo efetivamente que a gente tem mensal, né, e qualquer redução de custo, especificamente o custo operacional, ele é muito bem-vindo, até para que a gente possa evoluir a aplicação do recurso especificamente no contexto de saúde propriamente dita. É aquele conceito que a gente evolui da saúde baseada em valor, quer dizer, a gente ter mais recurso para aplicar no conceito básico de saúde. Dentro dessa evolução, me parece que, só para fazer uma provocação, né, aí a todos, a gente tem, na verdade, um contexto como se nós trabalhássemos na saúde até então com um conceito analógico, né, que a gente bem conhece aí, e migrando para um conceito da saúde digital, né? Nós estamos na era Covid, onde nós tivemos aí grandes avanços aí do ponto de vista de telemedicina, e são avanços que, a meu ver, não retornam, né? São avanços que, assim como as outras ferramentas, WhatsApp, enfim, elas seguramente vão perdurar. Não
creio que a gente retome ao modelo analógico, né? A gente está na era especificamente da transformação digital na saúde, né? É isso. Fábio, quer agregar também? Perfeito. Eu acho que, sim, reforçando um pouco o que o Luiz Fernando trouxe, vou trazer uma provocação, sim, também faz parte, né, da gente poder discutir, né? Eu iria além no sentido que, assim, vou de trás para frente, né, aproveitando a fala do Luiz Fernando, assim, a gente está falando, de fato, em valor, né? E a gente também, com tecnologia, consegue, pela própria velocidade que a tecnologia traz, tanto que ela seja precisa, né? A gente também impacta lá na ponta paciente, né? Então, a gente sabe que hoje, se a gente puder também, claro que isso não depende da função do auditor, isso depende de como é o fluxo de regulação e como a operadora vai liberar esse procedimento, em quanto tempo, a estratégia que ela vai utilizar, mas existe todo o potencial também com a tecnologia de entregar uma resposta na ponta mais rápida. Isso também impacta e pode impactar a experiência do paciente, né? Então, quando a gente está falando hoje de valor, a gente está falando de recurso aplicado, né? A gente está falando de resultado, né? E de experiência junto, né? Então, a gente pode dizer que a melhor equação para valor hoje é resultado vezes experiência do paciente, né, sobre custo. Então, de certa forma, a gente também pode estar impactando, adotando tecnologia na experiência do paciente, o que é também um retorno muito interessante para o operador, né? E que tem que ser, no mínimo, testado, né? Avaliado. E o meu ponto aqui, assim, que eu provocaria um pouquinho, porque é uma provocação saudável no sentido que a gente também está explorando esse lado da inovação. Eu acho que a IA hoje, aplicada à auditoria, e assim como ela é aplicada em várias outras áreas, fora até da saúde, ela vem normalmente para resolver processos administrativos ou processos de suporte ao profissional principal, né, ao quem tem o know-how técnico principal, né? Mas eu acho que até a auditoria técnica mesmo, alguns procedimentos, algumas análises, a IA pode conseguir também fazer bem. E não acho que nem por isso tem que ser uma preocupação, acho que isso é um ganho de fôlego, como a gente falou. Se a gente puder, alguns procedimentos... A gente sabe que a grande maioria dos procedimentos são procedimentos que, assim, a análise é uma análise que não é uma análise tão complexa, mas ela acaba que, somada ao volume, consome muito tempo, né? E a gente sabe também que ela, no final, acaba que mesmo um profissional ultra especializado analisando vai ser autorizado. Então, esse tempo foi perdido desse profissional, né? Então, se a gente puder colocar esse profissional olhando aqueles casos estratégicos que a gente sabe que, por mais técnico que ele seja, a gente precisa dar mais tempo para ele juntar os argumentos, a gente pode, eu acho que, aplicar a IA também na parte técnica, na análise técnica. O limite exato é um limite que a gente tem que encontrar com muita maturidade, mas a gente tem que, na minha opinião, a gente tem que ir testando junto com o auditor, junto com o gestor, para não prejudicar ninguém, pelo contrário, vamos fazer o melhor de tudo junto. Como é que a combinação... qual é a combinação melhor disso, até onde é seguro, até onde a gente... Né, isso tem que ser um trabalho de inovação, um trabalho de parceria, né? Fábio, Luiz, a gente fala muito, né, escuta muito também sobre VBHC, né? E quando a gente, no dia a dia operacional, no dia a dia, na gestão ali, no dia de trabalho mesmo, acaba que gestores, auditores esquecem. Eu sempre gosto de reforçar essa fala, que a cara de uma operadora de saúde, né, a cara do produto, na versão do paciente, se você perguntar para um paciente o que é o plano de saúde, né? O que é o convênio na sua visão? O paciente, a cara desse produto é a disponibilidade, o acesso, né, a serviços médicos de que ele tem direito, né? Então, a gente conseguir trazer com agilidade, a gente conseguir trazer com uma experiência, né, de certa forma, já é parte de VBHC. Quando a gente começa a olhar para desfechos clínicos, o que essa agilidade pode agregar, né, de sucesso na jornada desse paciente, começa a vir mais valores também. Então, vou aproveitar para puxar o outro ponto, que é
Tudo bem, então entrou a IA. E como que o auditor médico ele se torna ainda mais estratégico? Uma dúvida que a gente tinha aqui na triagem é, entrando a IA, vamos automatizar 60% às vezes daquele grande volume de massa que hoje segue para a auditoria médica? Será que os auditores vão vir juntos ou eles vão vir contras? Né? E pelo que a gente vê, o movimento é super legal, assim, os auditores realmente eles compram a ideia, eles veem que podem ser valorizados, né, a partir do momento que a inteligência artificial ela começa a entrar, né, no processo. A gente escuta muito também falar auditoria do futuro, aquela auditoria que o auditor médico ele se posiciona cada vez mais como um consultor na jornada desse paciente, junto com o médico lá na assistência, lá na ponta, tomando as melhores decisões. Então, acho que seria legal a gente trazer os dois pontos, né? A partir do momento que o auditor tem mais tempo para embasar uma negativa, trabalhar numa conciliação, uma junta médica, eu acho que seria legal entender essa parte do dia a dia operacional, e também eu acho que seria legal, vocês dois que entendem bastante de tecnologia também, quais novas oportunidades que surgem para os auditores, novas demandas, novos trabalhos que antes o auditor ele não podia fazer, como, por exemplo, trabalhar para aprimorar a inteligência artificial. Então, quais são técnicas que um auditor ele pode se preparar para esse novo mundo, né, inteligência artificial dentro da auditoria? Eu tenho uma visão muito clara sobre a adesão de tecnologia no processo de trabalho na área de saúde. Eu sou réu, confesso, admirador e sou aderente à tecnologia, sempre fui e continuarei sendo, porque eu entendo que somente com a introdução de tecnologia nós vamos conseguir melhorar performances, né? Seja ela tecnologia médica, seja ela tecnologia de atuação em processos, né? Eu entendo que, especificamente, nós temos muito a evoluir no ponto de vista das operadoras, das seguradoras, dentro do produto saúde, né? É aquilo que nós estamos falando da transformação analógica para a digital. E, a meu ver, estas tecnologias de inteligência artificial, através dos robôs, sejam eles o que nós estamos mais acostumados a ver aí, o conversacional, o chatbot, né? Ou através da osserização, que seria, na verdade, a transcrição de documentos físicos em arquivos eletrônicos, né? Que é um outro elemento que me parece ser muito importante também, acaba tirando da qualidade da lida do dia a dia os arquivos físicos e aqueles que efetivamente acabam sendo digitalizados, seja por um gerenciador de fax, para depois serem introduzidos ao sistema, para que eles possam, na verdade, chegar ao processo de análise médica propriamente dito. A tua visão, Fábio, é muito interessante, Gustavo. O que você colocou da experiência do cliente me parece ser fundamental, e aí começa a entrar uma das oportunidades que eu entendo que é muito significativa, que é, na verdade, no tempo de processo para a chegada desse documento para ser analisado, né? Eu entendo particularmente que tem alguns serviços que eles devem ser ofertados e de resolução e devolução de autorização sumária. Isso, para mim, isso é muito claro, a meu ver. Tem outros que, especificamente, nós temos que, efetivamente, ter algum crivo, né, técnico sobre o caso. E aí é que entra o processo da inteligência artificial, no meu modo de entender, na automatização desse processo, seja ele através da forma de entrada de documentação, né? Hoje nós temos, na verdade, várias formas de entrada de documentação nas empresas, desde o WhatsApp, e-mails, enfim, portal, e especificamente a ideia é que, através da ferramenta com inteligência artificial, né, utilizando, na verdade, robôs de e-mails ou robôs transacionais, a gente consegue fazer a evolução do recebimento de todos esses documentos e já conseguir, na verdade, dar o desígnio de forma sumária ao destino final dele, para que ele possa
no caso dos elementos que necessitam de análise médica e de crivo médico, já serem encaminhados diretamente para análise. Com isso, me parece que a gente já ganha um tempo bastante importante e precioso nessa questão da análise, que é o que vai impactar no final, após a análise, no recebimento mais precoce da sua autorização e na própria experiência do cliente. Eu acho que isto é um diferencial que as empresas precisam começar a entender como um diferencial de produto, diferencial de serviço, né? Que efetivamente pode ser o diferencial na escolha, na verdade, da determinação de qual empresa eu vou optar na compra do produto. Isto nos parece ser significativo, porque quando você olha os produtos aí ofertados no mercado, todos eles têm uma característica muito própria, eles têm, na verdade, uma sistematização, têm uma rede agregada, e as redes dos produtos são muito próximas, ou, por que não dizer, praticamente as mesmas, né, por faixa, na verdade, de cor. Então, o que você teria de diferencial seria a entrega do serviço propriamente dito. E aí me parece que tem várias oportunidades com a inteligência artificial para que a gente consiga melhorar processo, ter ganho de tempo e de resolutividade, né? Seja ele na autorização, que eu acho que a questão do autorizador, ele me parece ser muito importante, mas um autorizador que tenha inteligência, né? Que ele utilize um recurso de AI para que ele, junto com o processo convencional do autorizador, com parametrização de regra de negócio, né, ele crie, na verdade, uma inteligência que possa nos levar adiante dos autorizadores normais, né? Isso acho que o Fábio pode nos contar um pouquinho mais aí, ou Gustavo, desse diferencial em termos de autorizador, né? Mas eu entendo que isso pode ser aplicado dentro de todas as áreas operacionais, dentro dos segmentos de saúde, de operadora, segurador, e até, inclusive, dos próprios prestadores, hospitais, enfim, porque parte de todo esse processo ainda ele tem um processo que é manual, que acaba ainda não sendo um processo com uma inteligência da qual a gente gostaria de ver. Perfeito. Vou aproveitar a oportunidade aqui, Luiz, pegar o gancho e compartilhar só uma tela. Alguns colegas nossos aí, eu estou vendo o próprio Mauro aqui da Federação São Paulo, alguns colegas que a gente vem conversando aí nesse ano, estão presentes, então já conhecem um pouquinho dessa apresentação, mas só esse slide aqui, para quem não conhece, né? Qual é a diferença de regras de negócio, as parametrizações, que são os autorizadores que a gente já conhece, frente à inteligência artificial? O autorizador ele tem aquele olhar muito para as questões administrativas, né? Questões de carência, CPT, inadimplência, mas eles não têm a capacidade de analisar aquilo que é o mais importante, o mais crucial numa regulação, são os dados técnicos, os dados justificativos, os dados de indicação clínica. Então, a inteligência artificial ela tem, são duas, o Autoriza especificamente, né? São duas inteligências, vamos assim dizer, duas tecnologias por trás do Autoriza que fazem ele ter uma diferença, um adicional ali nas regras. O primeiro é a capacidade de estar sempre aprendendo com os auditores. Então, a base de treinamento é a própria tomada de decisão dos auditores. Então, é aprendizado de máquina, não sei se todos já ouviram esse termo. O Luiz Fernando ele traz muita questão transacional, então, toda transação que está passando, toda solicitação de procedimentos que está passando e caindo para a análise dos auditores, a IA ela continua aprendendo, então ela tem capacidade de extrair padrões, entender padrões de cada auditor, ou de cada regulação, de cada operação, então, operadoras, ou seguradoras, né, entender essas diversidades que podem existir de diretrizes internas. E o segundo é o NLP, que é o processamento de linguagem natural. Acho que o Fábio pode melhor explicar, mas de forma bem breve, o NLP é aquilo que eu expliquei, traz a capacidade, né, da máquina, ela conseguir ler textos, ela seja textos ou seja áudios também, então a capacidade da ferramenta para conseguir trabalhar uma indicação clínica, uma justificativa, baseado em inteligências técnicas. Então o Autoriza AI, ele vem para complementar as regras, ele não é substituto. Regras, elas focam muito nas questões administrativas, e o Autoriza AI ele tem um foco na questão de análise de pertinência. E aí o foco nosso atual, como tem todas as questões de judicialização, nunca é negar uma guia,
é sempre tentar buscar, né, quais são aquelas guias que seriam aprovadas se um auditor estivesse analisando, para que o auditor possa focar naquilo que a IA não tem capacidade hoje, que é o inconclusivo, que ela não foi treinada, talvez ela nunca viu, né, algum tipo de guia similar àquele contexto, e aí os auditores que têm o lado mais empático, conseguem fazer uma conciliação, conseguem sentar junto com o médico lá na ponta, né, na assistência que está solicitando, para entender melhor esse contexto, e também para embasar uma negativa, para realmente validar se uma negativa, né, é pertinente. Então, acho que Fábio, quer agregar mais algum ponto nessa diferença? Eu acho que sim, acho que ele, sem estender demais, quer dizer, isso é o exemplo da aplicação da tecnologia, tá, com um fim de beneficiar o paciente. Assim, a gente, dessa forma que a ferramenta foi desenhada, quem poderia ter algum ônus, se é que isso estiver acontecendo, mas a gente sempre monitora, e isso é o objetivo da ferramenta, a gente está monitorando em tempo constante, seria a operadora pelo um acesso de autorização, mas que isso nunca vai prejudicar o paciente, ou seja, a ferramenta não entra no mérito da negativa, então a gente fica muito tranquilo, priorizou no desenho dessa ferramenta de que o paciente nunca seria prejudicado, mas nem por isso a ferramenta perde em precisão para que ela autorize realmente a sinistralidade. Só que é um caminho de uso maduro da tecnologia, e um uso gradual, uma aplicação gradual, em que na ponta você não pode prejudicar o paciente de forma alguma, né? E outro ponto, quer dizer, como a gente estava falando, ainda o quanto que o auditor pode sentar junto com quem desenha uma ferramenta dessa, com quem encomenda uma ferramenta dessa, e ajudar a gente, não só, como o Gustavo falou, aí ela aprende sozinha e automaticamente, né? Isso é muito legal, porque um autorizador, a gente tem que estar ali atualizando essas regras, olhando se essas regras, de fato, elas estão não só atuais, mas essas regras são as regras que a gente ainda quer que estejam sendo aplicadas. Isso é um trabalho de fazer essa gestão de um motor de regras, né? Não é fácil. A IA ela tem a possibilidade de fazer esse ajuste sozinho com o decorrer do tempo, com a massa de dados passando por ela. E a gente poder olhar a IA e criticar a IA e gerar ali uma análise para quem sabe, quem faz isso é muito rico. Isso é muito rico. Isso provavelmente faz com que a IA alcance um outro patamar do que se ela estivesse trabalhando sozinha. Então, eu acho que existe ainda um papel que a gente não sabe exatamente como vai funcionar, mas de o auditor fazer essa curadoria de uma ferramenta dessa e torná-la uma ferramenta muito potente. Assim como a gente... um exemplo muito simplório, mas assim, as calculadoras não científicas, né? O desenho de uma calculadora científica, ela é totalmente influenciada por quem usa e quem precisa, e o quanto que ela ajuda a fazer o trabalho de uma pessoa que sabe fazer aquilo na mão, né? Mas que é muito auxiliada por uma tecnologia desse tipo, né? Então, no desenho da ferramenta também, na melhoria da ferramenta, para mim, a figura do auditor ali, ela seria preciosa, e a nossa ideia é que a gente possa, com o tempo, conseguir trazê-los conosco para participar disso dessa forma também, né? Acho que falando num contexto até um pouco mais técnico, Fábio, ou talvez até mais operacional, por exemplo, o NLP, né? Como que um auditor ele pode trabalhar em cima, como que ele pode aprender, talvez eu acho que é um ponto legal, e como que ele no dia a dia poderia apoiar o desenvolvimento, o aprimoramento de uma IA? O NLP vamos dizer, o core, né, da ferramenta hoje para esse tipo de trabalho, porque a gente sabe o desafio, como o Luiz Fernando falou, o desafio hoje dos dados que chegam hoje para análise do auditor, são dados que muitas das vezes ainda estão em formulário físico, né? A gente tem o desafio do dado não chegar de forma estruturada, isso não só consome tempo, mas como também isso prejudica, né, a qualidade do que você vai analisar, porque você, às vezes, está ali influenciado pelo que vem e como vem, né? O NLP é uma ferramenta que extrai, né, o Natural Language Processing, né, é uma tecnologia que tenta extrair do texto significado, né? Não é analisar palavras soltas, é conectar palavras e entender o que está por trás daquela comunicação. Então, a base hoje da análise, por exemplo, do Dr. Isaí, é trabalhar os campos de texto que vêm em aberto
e extrair dali, por exemplo, do campo de indicação clínica, o que é que o médico está solicitando, a justificativa do médico, e utilizar isso dos modelos preditivos que a ferramenta de IA faz. Então, você imagina poder fazer isso com laudos, poder fazer isso não só com indicação clínica, mas estruturar essa informação que muitas vezes vem não estruturada, né? Acho que isso hoje o caminho por onde essas ferramentas estão caminhando, não só para autorização, mas também para análise de prontuários médicos. Hoje é mais factível caminhar por esse lado do que caminhar o esforço de estruturar esses dados para que eles cheguem estruturados, né? É uma questão muito cultural também, né? O dado, ele vem estruturado, depende de toda uma rede de prestadores ser treinadas e manterem padrões, né? Então, hoje a realidade, né, que a gente identifica que realmente não tem uma operadora que consegue traduzir todos os dados 100% estruturados, né? Eu acho que culturalmente, pela realidade, assim, né, a gente vê ainda muitos consultórios e clínicas no país ainda que não possuem nenhum prontuário eletrônico. Então, imagina para a coleta, né, de solicitação de procedimentos ali. Então, é um grande desafio, né? Luiz Fernando, eu acho que se quiser trazer algum tipo de exemplo, eu sei que você tem um pouquinho de conhecimento também, como o Fábio, mas alguns que eu penso, por exemplo, bem simples, que a gente já viu que, às vezes, até mesmo uma pessoa no dia a dia, que não é médico, que não é da área da saúde, conseguiria resolver, como olho direito, numa solicitação vem escrito OD. Então, ensinar, né, calibrar os termos, conectar os termos, são coisas bobas, né, que no dia a dia a gente acha que não é preciso, mas isso é crucial. Então, a gente sabe que na saúde existem uma diversidade de termos, né? Um laudo pode vir um termo diferente de um laudo entre regiões, então surgem algumas oportunidades. Então, eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência, do que você já ouviu, do que você já estudou. Sei que você gosta bastante, né, de estudar desse assunto, e também falar de uma forma também operacional, no dia a dia, o que muda para um auditor quando ele tem tempo, por exemplo, numa judicialização, o que ele passa a ter tempo para fazer? Analisar questões de NIP, o que ele pode fazer? Chamar o seu gestor, olha, gestor, eu tenho tempo agora, disponibilidade, e a partir disso eu vou começar a trabalhar nessas iniciativas. Seria legal a gente ouvir isso também. Antes de você responder, só convidar o pessoal que tiver alguma dúvida, por favor, mandem para a gente já está aí 40 minutos de live, então os últimos 5 minutinhos a gente vai usar para responder essas dúvidas. Eu tenho algumas pencas de dúvidas aqui para o Fábio, para o Luiz, senão não paro de perguntar e falar. Então, quem tiver dúvida aí, pode trazer e agregar para a gente também. Eu vou tentar fazer uma provocação, né? Imagine nós que trabalhamos em regulação, não é? Temos, na verdade, os sistemas convencionais, os ERPs convencionais aí, né, das empresas, mas cada um deles, na verdade, tem uma regra de negócio, uma regra de trabalho, e a gente acaba se acostumando ao trabalho para tentar chegar a fazer uma liberação. Então, após entrar no sistema, eu vou clicar lá na minha pilha de trabalho, o primeiro caso do dia, vou abrir a tela, e aí dessa tela, eu geralmente tenho caracteres administrativos, e aí eu tenho que ir numa outra tela para acessar relatórios, acessar documentos de solicitação, laudos de exames, né? E aí eu acabo fazendo isso tudo de forma apartada. Entrei no sistema, abro um relatório, depois eu abro um outro, quer dizer, eu tenho informações espalhadas que eu estou aqui mentalizando e entendi que é uma cirurgia de catarata do olho direito, aí vou verificar o relatório médico, aí eu abro um outro anexo, e aí depois tem mais um outro anexo que pode fazer sentido ou não nessa evolução, enfim. A ideia da inteligência artificial, utilizando o processo, é que exista uma evolução transacional aonde este trabalho que nós fazemos seja realizado, seja mimetizado por um robô. Então, a inteligência do nosso processo
o robô vai fazê-la. Então, ao invés de eu entrar num processo e buscar um relatório, e buscar um laudo de exame comprovatório, ou buscar, na verdade, um relatório médico, na verdade, ele vai confluir todas essas informações e vai nos trazer prontas na tela. Essa é a ideia conceitual do trabalho, né? Você vai confluir todas as informações que fazem sentido dentro de uma evolução de uma análise técnica, e você terá toda a informação para que você possa fazer o julgamento dela, que aí sim entra o lado auditor. Quer dizer, até então, nós estávamos buscando informações em sistema para criar um critério, uma análise, e poder efetivamente fazer a definição final aí da nossa análise. Ora, a ideia da inteligência artificial é que a gente utilize este conceito, o robô nos sirva para criar os elementos para facilitar o nosso trabalho. Eu estou contando isso só para vocês entenderem como é que isso poderia nos ajudar. Ele não vai substituir o meu conhecimento médico, mas ele vai me trazer e vai me facilitar o trabalho, inclusive em termos de tempo de processo. Então, se eu demoro 10 a 15 minutos para fazer um julgamento de um procedimento cirúrgico mais complexo, na hora em que eu tiver todos esses elementos confluídos numa única tela, já com critério de ANS, ele é de rol, já com os materiais especializados solicitados com um crivo, inclusive, daquilo que seria esperado de materiais para aquele procedimento. Quer dizer, eu vou trabalhar naquilo que está fora daquilo que é esperado. E aí sim é que eu vou me designar com o conhecimento para poder fazer o crivo sobre aqueles elementos que estão fora da regra. E, portanto, o conhecimento técnico será fundamental para que eu faça este julgamento. Mas todo esse processo básico, o robô transacional já pode nos ajudar. Com isso, eu estou contando isso só para as pessoas entenderem como é que a aplicabilidade na prática poderia, na verdade, nos auxiliar. Reduzir tempo de processo, todas as informações, já com crivos iniciais básicos, e aí eu vou fazer a aplicação técnica propriamente dita. Com isso, eu consigo ter uma melhoria de tempo de processo muito significativa. E aí entra o segundo passo. Na medida em que eu consigo entender que existem processos que efetivamente eu vou ter que atuar e que estão fora da regra e da curva, eu consigo enxergá-los mais precocemente, eventualmente até para convidá-los aí a invocar uma junta médica para a definição desse processo. E nós temos prazos para que isto aconteça, prazos normativos, quer dizer, se eu não me antecipar, eu não consigo ter tempo hábil para formar a junta médica para poder fazer o julgamento técnico do caso e, portanto, muitas vezes, a gente acaba perdendo por decurso de prazo, o que é muito ruim. Então, quando a gente consegue ter uma evolução de uma aplicabilidade, de uma facilidade digital, no sentido de trazer à nossa realidade um tempo de processo menor, com um aprendizado que nós mesmos podemos orientar, né, ao robô, quer dizer, ele vai mimetizar a ação do Luiz. O Luiz entra, olha a senha, abre, já puxa, na verdade, os relatórios, puxa, na verdade, os laudos de exame, já faz o crivo entre o que foi solicitado e o procedimento, quer dizer, ele consegue enxergar a regra do negócio e a regra do próprio código, já tem uma associação ao que seria esperado dentro de uma evolução default de materiais para aquele procedimento, e pode, inclusive, já nos criar um workflowzinho ao lado, para dizer o seguinte, isto aqui é o que você vai ter que definir de fato, né? Eu não quero me estender muito, até para não tomar do tempo do Fábio e do Gustavo, mas, assim, a ideia conceitual é essa, a gente conseguir diminuir tempo de processo, agregar inteligência, evoluir transacionalmente, para que a gente consiga ter redução de tempo de processo, redução de custo transacional e ter melhoria de eficácia de método. Assim, pegando, né, da sua fala, eu acho que 2 pontos que eu acho que
são dois momentos, né? Um primeiro momento do que a gente pode já automatizar, porque sempre segue nesse padrão e não preciso de uma análise, né? Investir energia de um auditor numa coisa que é repetitiva, que aquela solicitação já está num padrão adequado, né? E o segundo momento é, beleza, agora eu preciso sim de uma análise mais profunda, seja uma guia que é uma guia nova, um modelo novo, é uma questão off-label, ou às vezes é porque realmente tem um risco atrelado a uma negativa e há necessidade de conciliação e junta médica, né? Então, a IA começa, né, a aprender sempre baseado nessa tomada de decisão dos auditores, e os auditores começam a ter mais tempo disponível, né? Então, na verdade, começa a ser um ciclo virtuoso, eu gosto sempre de dizer isso, né? A IA automatiza, tira tempo do auditor que não seria estratégico, o auditor passa a ter tempo para tomar melhores decisões, para investir energia no que realmente importa, e a partir dessas melhores decisões, a própria IA está aprendendo, né? Então, é aquele ciclo que ele não para, e aí cada vez mais paciente está tendo melhor experiência, operadora está tendo diminuição de desperdícios, de custos assistenciais, não apenas o custo operacional que uma automatização traz, né? É isso, eu acho que o Luiz Fernando e o Gustavo foram perfeitos. Eu vejo muito a IA como um grande aprendiz, né? Um aprendiz, e a gente vê gerações cada vez mais ágeis, cada vez mais conectadas, cada vez mais digitais, quer dizer, já nascem gerações digitais hoje, e a ferramenta é uma ferramenta que é como se fosse um aprendiz digital. Então, ele vai ganhar toda a experiência de um profissional que já está no mercado há muito tempo e vai trazer a sua agilidade para poder fazer com que esse profissional, enquanto ele estiver na ativa, ele seja auxiliado por ela, né? E se em algum momento ela tiver que assumir também ali para atuar, ela vai estar aprendendo, vai ter aprendido aquilo que aquele profissional trouxe para ela, né? Então, eu acho que é um grande aprendiz digital e que a gente tem que ter essa humildade e enxergar a ferramenta dessa forma, né? A gente brinca também como se fosse um grande investimento de médio e longo prazo que uma empresa faz, porque um aprendizado como um profissional, né? Aprendiz, um profissional inicial, ele é um investimento de médio prazo em que você não pode esperar dele de imediato que ele faça tudo aquilo que a gente espera, mas a gente sabe que ele tem um grande futuro, né? É isso aí. A gente recebeu aqui alguns comentários, eu vou colocar na tela aqui só para pegar, né? O Luiz, ele trouxe, né, os auditores são valiosos, por isso é necessário que eles tenham mais tempo para analisar solicitações complexas, estratégicas. Hoje o auditor ele já tem esse papel estratégico, né? Aquela guia que precisa de uma análise técnica já passa por ele, mas nem sempre ele tem tempo disponível para avaliar aquilo que seria realmente necessário, acaba batendo um decurso de prazo, e realmente é uma questão, sim, né, e é isso que a gente sempre gosta de reforçar, cada vez mais fica mais claro para a gente. O papel do auditor, ele não acaba com nenhuma automatização. Novos contextos estão chegando, novas tecnologias, né, estão chegando, os novos medicamentos estão chegando, então desafios, né, de você conseguir entender aquilo que gera melhores desfechos para os pacientes. Realmente é preciso, né, ter esse consultor ao lado ali, né, do profissional solicitante, para tomar melhores decisões olhando o paciente. Então, esse auditor com esse chapéu consultor, ao mesmo tempo do próprio auditor, para evitar desperdício, evitar algum tipo de fraude que a gente sabe que pode estar atrelado, né, nesse contexto. A Rosângela também ela trouxe para a gente aqui um comentário, muito bom, o ganho na eficiência operacional, garantindo qualidade na análise técnica e agilidade aos prazos, né, tendo agilidade aos prazos. Eu acho que é o ponto aí que os nossos doutores vêm trazendo, né, o Luiz Fernando, o Fábio, trouxeram ao longo dessa live. A gente está chegando aqui ao final, faltam mais 5 minutos, eu não sei se outros têm algum comentário, alguma dúvida para a gente trazer, para trazer para a gente poder fazer esse fechamento por aqui. Acho que para a gente começar a fazer esse fechamento, Luiz, Fábio, eu queria ouvir um pouco de vocês em relação a o que vocês têm de visão no mercado de auditoria, para onde vão os auditores, como que um auditor ele pode realmente se portar com um papel
né, ainda mais estratégico, que hoje ele já tem, como que junto com a IA ele pode se transformar num super auditor, vamos assim dizer. Acho que é legal entender onde ele pode buscar esse tipo de conhecimento, e se vocês quiserem trazer também o impacto que isso pode trazer na operação, impacto em relação a desfechos. Fábio, se quiser trazer algum tipo de que ele vê, né, a evolução da própria tecnologia também. Quer responder primeiro, Luiz Fernando? Fica à vontade. Não, pode falar, Fábio, fique à vontade. Tá, eu acho que assim, tem o futuro dá margem para a gente, né, pensar em muita coisa boa. Uma coisa que, de antemão, eu vislumbro é o seguinte: como a gente tem uma massa de dados tão grande, a capacidade de responder tão rápido, e com isso também gerar estudos de conclusões, insights em cima do que a IA vem fazendo, a gente vai ter uma capacidade de conseguir já também ter uma outra dimensão de crítica dos resultados das auditorias. Não que isso venha sempre a benefício do serviço, né? Então, quando a gente consegue aglomerar, por exemplo, resultados de diferentes empresas, diferentes operadoras, seja dentro de uma mesma operadora, seja com diferentes operadoras, a gente passa a ter também uma visão de benchmarking bem interessante, que pode ser usada também por uma análise interna de políticas, de estratégias e de melhora na qualidade da auditoria, sempre pensando, né, no sentido de regular aquilo que tem que ser regulado, sem prejudicar a qualidade na assistência. Então, eu acho que a IA e as tecnologias que digitalizam essa informação e que trazem uma velocidade tão grande essa informação também podem trazer essa dimensão nova de análise de resultados da área de auditoria. Tá? Isso seria uma visão que há de ser confirmada, né? Mas que eu gosto bastante. Eu vejo, na verdade, e volto a insistir, né, e a falar sobre essa questão, que eu acho que é extremamente importante, essencialmente as empresas que são pouco aderentes à questão tecnológica, né? Na área de saúde a gente ainda vê, né, uma certa resistência por questões sejam orçamentárias ou efetivamente não estavam previstos aí no orçamento para este ano, né? Enfim, por quaisquer que sejam as razões, eu entendo, e aqui eu tenho certeza que nós estamos falando num foro onde nós temos vários gestores, né, que respondem aí com orçamentos, que respondem com resultados, né? E eu queria, na verdade, fazer uma provocação a eles, né, nesse sentido da adesão à tecnologia, né? Porque, efetivamente, a gente não tem retorno mais a um modelo analógico, né? O modelo digital está aí. Se nós nos determinarmos a investir em tecnologia, né, para retorno e melhoria de processo, a gente tem retorno, sim. O retorno ele é significativo na qualidade, na melhoria de processo, em custo operacional e na própria experiência do cliente, que nós não podemos deixar de relembrar, né? O cliente ele é a razão de toda a nossa existência, né? Então, entendo que, desta forma, a gente, aplicando tecnologia, a gente melhora o processo, como já falamos, eu estou sendo até repetitivo. Mas a grande questão, retomando um pouquinho daquilo que o Fábio falou, e sobre a questão do auditor, o trabalho do auditor, ele será sempre crescente. Na medida em que eu tenho uma melhoria de processo, né, se antes eu conseguia auditar com tranquilidade 40 hospitais, na hora que eu melhorar o processo, eu consigo auditar 80 hospitais. Na verdade, você não vai perder, né, a necessidade do auditor, pelo contrário, você vai ampliar o espectro de ação da empresa em áreas onde você não conseguia ter abrangência adequada. Essa é a minha visão, e com isso a gente consegue ir melhorando mais ainda o processo. O retorno de investimento para isso, ele existe.
né? Acho que o Fábio pode comentar aí rapidamente aí essa expressão de retorno de capital investido nessa evolução tecnológica, né? Porque o restante, acho que nós não temos dúvida da melhoria, da eficácia, né, de processo, de produto, do ponto de vista normativo, regulatório, técnico, né? Agora, acho que cabe, talvez, uma observação sobre a questão do retorno de investimento financeiro num processo tecnológico. Nós sabemos que ele dá retorno, permite, na verdade, uma melhor qualidade técnica de processo, inclusive a ponto de ter a melhoria na percepção de qualidade do próprio cliente, né, com prazos de resposta, com evoluções técnicas assertivas, né? Então, eu entendo que nós não temos como retornar isto ao modelo analógico, né? Acho que é uma questão de tempo que as empresas efetivamente se vocacionem a fazer investimentos para que a gente consiga efetivamente, e acho que a gente já tem isso acontecendo no mercado, né? Hoje a gente sabe que o Einstein, por exemplo, tem mais de 40 processos, né, de startups em termos de saúde digital, né? Porque efetivamente é onde o mundo caminha, o mundo converge para a evolução digital, né? Então, a ideia, e eu estar aqui fazendo essa provocação, é especificamente para os gestores, na verdade, abrirem os olhos e os espectros para que a gente consiga ter melhor performance e, com isso, evoluir com uma melhora do ponto de vista do valor para que a gente consiga fazer a aplicação de mais recursos para a área de atendimento técnico. Perfeito. Luiz, você falou a questão de ROI, né? Hoje o que a gente vem vendo aí, principalmente nas cooperativas que a gente vem trabalhando, né? O impacto, ele é direto. A partir do momento que você liga, você tem que calibrar a ferramenta, né? Calibrar a IA, principalmente, o contexto e a realidade de cada operadora ou seguradora. O próprio Luiz falou, né? O contexto, ele muda de acordo com o prestador também, muda de acordo com a prevalência naquela região de doenças. Então, a gente sabe que a questão entra muito nas questões populacionais mesmo, que são necessárias nessa calibragem da IA, mas a partir do momento que se liga a chave, a gente está falando hoje de 40%, 60%, 80% de automatização. Então, aquilo que caía para o auditor, realmente o auditor ele passa a ter metade do seu tempo para trabalhar em todos esses pontos que a gente veio trazendo hoje, né? Então, é realmente um retorno assistencial, retorno custos operacionais, experiência para o paciente, o próprio auditor ele começa a ter um trabalho muito mais, né, alinhado com o que a auditoria técnica, a auditoria médica se propõe a fazer, né? Então, acho que fica a oportunidade aí de quem quiser conhecer um pouquinho mais autoriza aí, eu vou deixar aqui, compartilhar minha tela só para deixar os nossos contatos para quem quiser conversar com a gente. Luiz Fernando também, agradecer aí esse tempo por essa conversa. A gente se esbarrou há pouco tempo, super legal conhecer aí um pouco da sua experiência, ver o quanto que realmente tem muito para se falar, né, ainda sobre o assunto. Então, a gente vai continuar fazendo algumas lives, a ideia é uma live por mês, fica o convite para todos que participaram com a gente hoje também. Quem tiver algum tipo de dúvida, pode nos enviar aqui nos nossos contatos, tá? No meu contato também. A gente vai estar à disposição aí para trazer um pouquinho das nossas experiências. E fica o convite para a próxima live em novembro. A gente vai definir a data certinha, vamos definir o convidado e a gente compartilha com todos os inscritos. Muito obrigado, então, pessoal. Luiz Fernando, muito obrigado novamente. Fábio, boa noite para todos. Muito obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a todos a oportunidade e, Fábio, estou à disposição eventualmente para perguntas, eventualmente você pode estar dirimindo e nos encaminhando e nós estamos à disposição. Muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, Luiz Fernando. Tchau, tchau.